Meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um momento de estudos da nossa Casa Transitória Fabiano de Cristo. Que possamos, na medida das nossas possibilidades, esquecer um pouco as atribulações do dia, buscar lá no fundo do nosso coração um pouco de paz necessária para uma boa reflexão sobre o que verdadeiramente importa, não é, para o nosso espírito. Raul, fala um pouco sobre o tema da noite, o que vamos estudar hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa proposta é estudar um pouco sobre o que a doutrina espírita nos fala sobre o trabalho e como o trabalho nos ajuda a melhorar. Então, a gente vai agora para a nossa prece e convido a todos para orar conosco. Vamos juntos, formando uma corrente de pensamento, uma vibração de fraternidade a nos envolver, a envolver os nossos lares, a envolver todo o nosso país, toda a nossa humanidade, todos os nossos irmãos e irmãs menos felizes, que nesse momento passam por dificuldades muito maiores do que as nossas. Nós pedimos a luz de Deus para nos ajudar a clarear o entendimento, que a gente possa aprender com as lições do Evangelho, com os exemplos que o Cristo nos deixou, e que essa noite de hoje possa trazer alento, esperança, fortalecimento e coragem para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Trabalho. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, trecho extraído do item 2. Boa noite, meus amigos. A nossa proposta para esse evangelho dessa noite é pensar um pouco sobre o que a doutrina espírita nos fala sobre o trabalho. Desde muito tempo, a humanidade pensa no trabalho de uma forma negativa. A gente pode buscar na origem da palavra trabalho, né? Muitos atribuem que vem da palavra tripalium, que no romano significava 3 paus. Era um instrumento de tortura. E isso já mostra como, desde antigamente, o trabalho já era considerado uma punição, um castigo reservado àquelas pessoas que tinham sido derrotadas nas guerras, que tinham sido feitas prisioneiras ou que se endividavam e aí então eram escravizadas. A gente tem o exemplo do povo hebreu, né, o povo de Moisés, que foi escravizado pelos egípcios. A gente tem no Império Romano que os escravos eram responsáveis por todos os trabalhos, inclusive pela educação dos filhos dos patrícios romanos. Então, enquanto os escravos ficavam com o trabalho e com as ocupações, os homens e as mulheres considerados livres tinham o privilégio de não fazer nada, o privilégio de ficarem ociosos. E isso era considerada a liberdade naquele tempo. Olha como o nosso pensamento foi se desenvolvendo. Olha de onde a gente veio. Mas existe uma outra forma de pensar o trabalho, que é o trabalho como criação, o trabalho como construção, como produção. Quem trabalha, produz. Quem trabalha, cria. E se a gente não tivesse o trabalho, se a gente não fizesse nada, a gente não ia ter nenhuma forma de desenvolver
os nossos potenciais, de fazer a nossa inteligência avançar, de adquirir novas habilidades, de poder ter alguma coisa que a gente se orgulha no bom sentido, de olhar com satisfação e dizer: fui eu que fiz. Deu bastante trabalho, custou um esforço muito grande, mas está aqui. É através do trabalho que a gente consegue melhorar a nossa condição de vida, que a gente consegue conquistar uma situação melhor, mais confortável, com mais condições, né? Com mais estrutura para a gente. E quem mais vivenciou essa verdade e nos mostrou o trabalho no seu total significado foi Jesus. A gente lembra daquela passagem em que era um sábado, Jesus caminhava com seus discípulos e então foi levado até a ele um paralítico. E todos ficaram olhando para Jesus, admirados, para saber se Jesus iria curar aquele paralítico, porque para os costumes daquela época, o sábado, sendo considerado um dia sagrado, era um dia de devoção a Deus. Então, um dia que não se podia trabalhar, não se podia fazer qualquer coisa. Jesus, então, para o espanto de todos, para a surpresa de quem estava ali presente, curou o paralítico. E logo foi questionado pelas autoridades locais, dizendo: mas você não sabe que é sábado e não pode trabalhar? E Jesus faz a seguinte comparação: se algum de vocês tivesse uma ovelha e essa ovelha caísse no fosso e fosse um sábado, porque era sábado, vocês não iam tirar a ovelha do fosso, iam deixar que a ovelha morresse? Né? Então, quanto mais a gente não tem que fazer pelos filhos de Deus, pelos nossos irmãos, num dia de sábado. E Jesus ainda completava dizendo: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Olha a comparação que Jesus faz. Deus como alguém que trabalha até hoje, isso é, desde o princípio. Todo o universo, tudo que existe, todo o planeta, toda a natureza, toda a criação é obra divina. E depois que o Criador fez tudo, ele não ficou parado, apenas assistindo. Deus trabalha até hoje. Até hoje Deus cuida da criação. Deus olha por nós, Deus vela pelo nosso futuro. E Jesus, como quem busca seguir os passos que Deus delegou para as criaturas, Jesus é o modelo disso. Desse que trabalha até hoje, que veio 2000 anos atrás, nos deixou uma lição, nos deixou um exemplo, mas até hoje cuida de nós, vela pela nossa evolução em todos os momentos. A doutrina espírita nos mostra, então, o trabalho, não como os antigos viam, né, uma forma de castigo, de punição, de perda de liberdade, mas mostra que trabalho é não só as nossas ocupações profissionais, mas toda a ocupação útil. Então, se o trabalho nosso, de cada dia, é a forma de ganhar o nosso pão, o trabalho que a gente faz pelos outros é a forma de ganhar o sustento da nossa alma. E trabalho não é só profissão, trabalho não é só aquilo que nos remunera. O maior exemplo disso que a gente pode pensar é o trabalho das mães, né? Muitas vezes a mulher se vê num dilema da vida, né? Uma vez que ela tem filhos, será que agora eu cuido dos meus filhos em tempo integral, né? E saio do meu trabalho profissional? Será que eu continuo trabalhando? Só que muitas vezes a gente pensa como se o trabalho de ser mãe não fosse trabalho, fosse menos trabalho que um trabalho profissional. Mas se as mães não existissem, se as mães não fizessem esse trabalho divino, não existiria a humanidade, nenhum de nós estaríamos aqui. Devemos a nossa existência e o fato de termos chegado até onde chegamos ao trabalho devotado de milhares, milhões, bilhões de mães. Mães muitas vezes desconhecidas, mães anônimas. Muitas pessoas não sabem o tanto de sofrimento pelo qual essas mães precisaram passar para cumprir o seu trabalho, para cumprir a sua missão. Mas cumpriram, devotadamente. Então, se a humanidade considerava trabalho, desde muito tempo, como uma punição, como um castigo para os derrotados, o que Jesus nos mostra é exatamente o contrário. Em uma outra passagem, conta o Evangelho que Tiago e João, dois irmãos,
pediram a Jesus para que no reino dos céus, quando ele viesse, Jesus, sendo rei, colocasse cada um de um lado, né? Um à sua esquerda e um à sua direita, porque isso simbolizava que seriam, depois do rei, os dois maiores, os conselheiros. E aí começou a ter uma discussão entre os apóstolos, né? A gente imagina como os outros devem ter ficado indignados com esse tipo de pedido. Jesus respondeu que não poderia colocar um de um lado e outro do outro, porque os reis da terra costumam fazer isso, costumam buscar as maiores posições entre eles. Mas com os discípulos deveria ser diferente. Aquele que quisesse ser o maior, que fosse o servo de todos, o servidor de todos. Porque ele mesmo, Jesus, sendo o espírito mais puro e mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia, governador espiritual do planeta Terra, na sua encarnação, não veio para ser servido, não veio para ser adulado, para ser paparicado, para ser bajulado. Veio para servir e dar a sua vida em benefício de muitos. Então, a boa notícia é que, como diz Martin Luther King, todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite. Meus amigos, de fato, essa frase do Cristo é muito significativa. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso resume, não é, o que a doutrina espírita tem a dizer a respeito do trabalho. Nós lemos no livro O Livro dos Espíritos que o trabalho é uma lei da natureza, que a natureza ela impõe o trabalho ao ser humano como o meio de constrangê-lo à evolução, ao progresso. E, como exemplo, nós podemos perceber que tudo na natureza trabalha. A natureza ela é movimento. Todos os seres vivos estão em constante atividade. O ócio é uma criação do ser humano, da nossa preguiça. No entanto, quando nós vamos evoluindo, compreendendo cada vez mais os objetivos de Deus para nós, que é esse progresso espiritual, esse aprimoramento interior, essa sublimação, é o ser melhor, nós vamos entendendo que é necessário trabalhar. Ora, se não conquistamos valores e desejamos, não conquistamos as virtudes que queremos, não temos outro caminho senão o esforço. Daí que no trecho do Evangelho que foi lido consta que o progresso é filho do trabalho. Sem trabalho, sem progresso. E o espírito, quando se conscientiza disso, ele vai aprendendo a amar a oportunidade do trabalho. Nós lembramos do prefácio do livro Ave Cristo, em que, no último parágrafo, os espíritos nobres que viriam se reencarnar para exemplificar o cristianismo e, inclusive, se sacrificarem numa época em que o Império Romano martirizava os cristãos, eles diziam: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Vejam, aspirar à glória de servir em nome de Jesus. Então, são espíritos que já compreenderam que o trabalho dignifica, o trabalho enobrece, o trabalho eleva a criatura. E nós, por nossa vez, no nosso dia a dia, temos que nos conscientizar que a vida nos proporciona trabalho incessante. O que falta para nós é a boa vontade, mas oportunidades de trabalho nós temos a todo instante, a cada minuto na nossa vida. O que importa é que nós tenhamos olhos para ver, boa vontade, né, para nos dispor a dedicar o nosso tempo em favor do trabalho do mundo. E não importa
Não é? Se o trabalho é de alta responsabilidade ou de pequena, todo trabalho é nobre, todo trabalho ensina. Um exemplo, um espírito quer conquistar a virtude da disciplina. Não importa se ele está num alto cargo público ou se ele é um humilde lavrador. O humilde lavrador tem ali à disposição dele, né, o campo, que ele tem que respeitar as regras da natureza. Ele vai ter o momento certo para arar a terra, para semear, para regar, para colher. E se ele não for disciplinado, não é, ele não obtém resultado. A disciplina ali é ensinada da mesma forma que é ensinada a outra pessoa que esteja em outra função social. Disciplina é disciplina. Isso significa que nós todos, não importa a função em que estejamos, temos oportunidade de, com o trabalho, progredir, resolver os nossos problemas. E é por isso que a doutrina espírita afirma que você está no lugar certo, em que você deveria estar, consideradas as suas necessidades. Trabalhar. A gente vai compreendendo que com o trabalho a gente aprende, né? Servindo Cristo, a gente aprende. Né? Já dizia o Cristo, aquele que me segue não anda em trevas. Daí que não podemos admitir, não é, o ócio nas nossas vidas. Emmanuel chega a ser mais firme. Ele diz que até em momentos de repouso não nos entreguemos ao ócio. Mesmo quando estivermos descansando, que aprendamos a descansar de alguma forma útil. Então vejam só, né? No fundo, a vida nos pede ação, atividade. E quando vamos descobrindo que essa atividade, ela nos enriquece, então vamos nos alegrando com a oportunidade do trabalho. A nossa compreensão aumenta. A gente passa, então, a desejar o trabalho. E aí, desejando o trabalho, ele deixa de ser sacrificante. Ao contrário, ele passa a ser gratificante. E é isso que faz com que espíritos nobres se entreguem ao trabalho de forma tão intensa e impressionem tanto a nós outros pequenos. Por quê? Porque eles já entenderam a bênção que é a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de servir. Lembro ainda que Emmanuel ensina que só aquele que se dispõe a fazer as pequenas coisas que ele já sabe e já pode, só assim ele virá a saber e a poder fazer as grandes coisas. De modo que qualquer tarefa, né, que a vida nos imponha é digna, é nobre, é oportunidade de crescimento. Que nós tenhamos essa consciência, que nós desenvolvamos cada vez mais, né, essa compreensão. E eu encerro lembrando uma frase muito curta, mas muito inspirada, de Batuíra, que ele dizia assim: quem trabalha, entende, e quem entende, trabalha. Uma boa noite a todos. Porque considero com o espírito de Emmanuel que a possibilidade de ver já é um privilégio. Eu peço licença para dizer ao senhor que certa feita, quando eu estava lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar 2 dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais: mas por que você não está trabalhando? Eu disse: o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim: o que é que o outro está fazendo? Ter 2 olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com um processo anginoso, pois estou podendo trabalhar sem dor. E isso é muito importante.
Senhor Jesus, Mestre amado e querido, o Senhor que deu exemplo na carpintaria, que deu exemplo no seu apostolado divino, que até hoje nos acompanha na nossa evolução, trabalhando diuturnamente. Ensina-nos, Mestre, a olhar cada vez mais para o alto, compreendendo as suas lições, para que possamos nos dispor ao trabalho, amando a oportunidade de servir, amando a oportunidade de mitigar as dores alheias, de aprender a compreender o nosso próximo, de aprimorar o nosso coração, de aproveitarmos melhor o nosso tempo, para que possamos pensar em Deus com mais alegria, com mais paz, com a consciência tranquila, para que aprendamos a amar o cumprimento dos nossos deveres. E assim, Senhor, ganharmos a oportunidade de maiores responsabilidades e maiores aprendizados. Permita, Senhor, que não desperdicemos a oportunidade do trabalho, a oportunidade do tempo, atendendo a todos os que nos cercam e compreendendo que o trabalho, Senhor, o serviço ao próximo, o burilamento interior, é o objetivo que nos traz na presente existência. Que o Senhor fique conosco, abençoe a todos nós, hoje e sempre, e que assim seja.